Aleluia. Nele confiarei. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Se você veio aqui hoje não para ouvir o Asaf cantar, não simplesmente porque estava cansado de ficar em casa com medo, mas se você veio aqui para louvar, agradecer, adorar o Senhor, eu gostaria de dar aí 30 segundos para você glorificar da maneira que você quiser, batendo palma, falando algo ao Senhor. Exalte Ele, aproveite este momento. Porque a Bíblia nos diz que enquanto você exalta Ele, Ele vai na sua casa, Ele vai no seu trabalho. Enquanto você glorifica, Ele trabalha por ti. Muitas vezes nós temos a oportunidade, mas não fazemos. Meus irmãos, eu falei 30 segundos, aproveite. Todo o tempo o salmista Davi disse: olha, quem dera eu passasse um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Muitas pessoas, como disse aqui os irmãos, gostariam de estar aqui, mas não tem essa oportunidade. Você que está na sua casa, faça da sua casa um altar, um lugar de adoração e glorifique a Ele. Eu gostaria de trazer uma palavra rápida, de ânimo, de esperança a você, nesta noite, neste início de semana. Sabemos que estamos passando tempos difíceis, mas nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso guia, Ele cuida da nossa família. Estou muito feliz e grato de estar aqui, agradeço ao pastor Marcos por essa oportunidade. Já estava com saudade de ministrar no domingo, já fazia uns 4, 5 meses, mas é muito bom estar aqui com os irmãos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, que tinha um local lá em Jerusalém, conhecido como Tanque de Betesda. Quase todos os irmãos que já foram a Israel e foram em Jerusalém vão lá visitar esse lugar, onde tinha um alpendre, um tanque com 5 pórticos, ou 5 espaços, onde eles levavam os aleijados, os coxos, onde ele levava os cegos, doentes, para este lugar. Por quê? Porque de vez em quando o anjo vinha e agitava a água. E quando a água era agitada, aquele primeiro que entrasse na água era curado. E a Bíblia diz que Jesus vai lá e quando ele chega lá, ele fica sabendo, alguém fala para ele, ou o Senhor que conhece todas as coisas, ele veja um homem que era levado a este lugar, e a Bíblia diz, 38 anos. Jesus Cristo chega na presença dele e diz assim: você quer ser curado? E o que me chama a atenção é as palavras daquele homem, muitas vezes não muito diferente da nossa. Ele diz: Senhor, o Senhor está brincando comigo? A questão não é o que eu quero, mas é quem me ajude. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de alguém e não reconhecemos quem está na nossa frente. O poder que há no nome de Jesus, que foi dado a nós, e nós vemos na Bíblia muitas histórias de pessoas que foram até Jesus e receberam a cura. Mas essa história, ela deve nos deixar muito contentes, porque talvez você esteja assistindo em casa, ou talvez você teve com dificuldade de chegar na igreja. Essa história nos diz que um homem não podia ir até Jesus, Jesus foi até ele. Talvez você está em casa assistindo com vontade de estar aqui, talvez você faz parte do grupo de risco. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas este é um bom momento de você dar um glória a Deus, porque a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele está aqui, Ele é o nosso guia. Eu não conseguia encontrar felicidade, mas Ele se tornou a minha felicidade. Eu não conseguia encontrar sucesso, eu não conseguia vencer a minha situação, mas Jesus Cristo veio até a mim. E o que é mais interessante na Bíblia são as pessoas a quem Jesus vai atrás e quem Ele chama para vir até Ele. Muitas vezes nós pensamos que quem o Senhor clama e quem Ele quer que venha a Ele é uma classe de pessoas que nós não estamos inclusas. Nós achamos que somos, ou como diz, a ralé da sociedade. Deus não se importa comigo. Mas no capítulo 11 de Mateus, tem um dos textos mais conhecidos de Jesus. A Bíblia diz, a partir do versículo 28, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, se fosse possível colocar aí, eu vou ler na versão NVT, que Jesus chega ao povo e Ele diz: vinde a mim, alguns que estão cansados, vinde a mim, aqueles que estão passando alguma dificuldade. Não, Ele: vinde a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, porque pois eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave, ou fácil de carregar, e o meu fardo que eu tenho para te dar é leve. Não vai te cansar. Na verdade, o que eu coloco sobre você é para te dar descanso, para trazer alívio para a sua alma. Hoje em dia, até mesmo sabendo que tem alguns remédios e alguma medicina que está sendo desenvolvida para tratar ou prevenir estas doenças que nós temos visto muitas pessoas cansadas. Mesmo sem estar cometida, ela está cansada de tanta notícia, de tantas pessoas ao seu redor que estão sendo tomadas e elas estão ficando estressadas. O que nós mais ouvimos são números de pessoas que vão aos conselheiros, os psicólogos, e já estão entrando em estresse por causa da situação em casa, com os filhos o tempo todo. O marido talvez perdeu o emprego, não está trabalhando, estão passando dificuldade. E nós temos visto muitas pessoas que precisam saber que Jesus tem descanso para a vida deles. E este culto é um culto de missão. Eu e você somos os missionários do Senhor. Nós viemos aqui hoje, não somente para adorá-lo, mas muito mais do que isso, para também receber uma palavra dele para a nossa vida, mas para sairmos daqui daquelas portas e levarmos nesta semana que se inicia, uma palavra de ânimo, de esperança. Talvez é o seu vizinho que está precisando ouvir esta palavra que você vai ouvir aqui esta noite. Você pode compartilhar o vídeo, o link do nosso canal da internet, ou você pode ministrar no coração dele, porque o que mais nós temos visto nestes dias são pessoas que precisam de um alívio e que estão a ponto de entregar as pontas, como diz, não aguento mais, estão até mesmo querendo desistir dos seus relacionamentos, querendo desistir da sua família por causa de uma dificuldade que tem se encontrado. E preparando essa mensagem, eu me encontrei com uma notícia, uma história de um caso de uma pessoa desaparecida de 1930 que até hoje não foi resolvido, um caso aberto para o FBI. Depois de passar uma noite com os amigos, um juiz em Nova York de apenas 45 anos, muito renomado, conhecido na cidade, nunca mais foi visto. O FBI se envolveu no caso porque suspeitaram de sequestro de algum grupo, de algumas sentenças, porque ele estava tratando na época com as máfias na cidade de Nova York, mas não encontraram nada, nada que pudesse dar uma pista a não ser algo que a sua esposa encontrou quando chegou em casa. Sobre a mesa estava um cheque em um alto valor no nome dela e um bilhete que dizia esta frase: eu estou cansado, muito cansado, meu amor. Somente isso. E a pergunta ficou: estas são palavras ditas no final de um dia de trabalho, exausto? O que ele estava dizendo? Ele está fadigado ou ele está desistindo, sobrecarregado com a pressão de tudo que está na sua vida neste momento? E por falta de evidências, o FBI acredita que ele tenha pego um táxi, ido para algum lugar distante, tirado a sua vida por causa do peso sobre a sua alma, e nunca mais tiveram notícias ou seu corpo foi encontrado. Talvez você não esteja na situação que este homem esteve, mas eu posso dizer que em um momento ou outro, nós estamos cansados, estamos pensando em desistir. Muitas vezes não é a fadiga física, sabe? Muitas vezes nós jogamos um pouquinho de bola, um pouquinho de futebol com os nossos filhos, já estamos cansados. Hoje à tarde, o menino queria jogar, nós fomos lá com as crianças, sabe? 10 minutinhos você já está cansado. Talvez você vai cortar a grama, ou você vai pintar a sua casa, vai fazer uma limpeza, sabe? Eu estou falando de um cansaço que vem da própria vida.
Porque o dia a dia da vida já nos deixa cansados. Só para os irmãos terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa para você entender, porque muitas vezes nós estamos confundindo o tipo de cansaço e nós precisamos às vezes descansar, é da correria. Porque se você é uma pessoa que tem uma altura média e um peso médio da maioria das pessoas, eu gostaria de falar para você o que você passa. Num período de 24 horas, o seu coração bate em média 103.689 vezes, o seu sangue percorre 260 milhões de quilômetros, o seu coração bombeia aproximadamente 30 miligramas por cada batida, você vai respirar 23 mil vezes, aspirando mais de 12 mil litros de ar. O seu estômago receberá em torno de 1,8 kg de comida e 2,7 litros de líquidos. Se você for homem, você vai falar em torno de 5.000 palavras. Mas se você for mulher, de 7 ou mais mil palavras. Você irá mover 750 músculos do seu corpo e exercitar no mínimo 7 milhões de neurônios. Isso num período de 24 horas. Por isso que estamos cansados depois de um dia. E às vezes estamos até pensando que precisamos de umas férias quando recém acabamos de pegar férias. Mas existe um cansaço que é maior e mais desgastante do que o cansaço físico. É o tipo de cansaço que você não sabe se vai mais suportar mais um dia. É aquele cansaço que sente um pai que não sabe mais o que fazer com um filho rebelde. E que sai de casa, se envolve nas drogas, e eles colocam ele numa clínica de recuperação, e demonstram amor, e aquele filho volta para um lugar pior. Ou aquela mãe que talvez está com um filho doente e não sabe o que fazer. Ou aquela esposa que está cansada de esperar o seu esposo voltar para casa, que a rejeitou e não sabe o que vai ser da sua vida. É um tipo de cansaço e de fadiga que até mesmo aparentemente juiz de sucesso de 45 anos de idade abandona tudo e talvez tira a sua vida. Mas ainda hoje, Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho descanso para as suas almas. Como eu sou grato que aquele que criou o universo, aquele que pode fazer todas as coisas, se preocupa com o meu cansaço. Agora, se fosse eu ou você, meus irmãos, eu não tenho certeza se este era o tipo de pessoa que, quando eu tivesse a oportunidade de chamar para estar perto de mim, seria o tipo de pessoa ou a classe de pessoas que nós queríamos perto de nós. E o que nós precisamos entender quando Jesus Cristo faz esta notícia, que Ele dá este clamor, é o momento em que Jesus estava passando. Ele tinha vindo para um povo que clamaram por um Messias. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele se apresenta à autoridade, ele se apresenta às pessoas, mas as pessoas estão o rejeitando. Então ele diz: vinde a mim, qualquer um de você que está cansado e sobrecarregado, independente da sua situação, o que até mesmo os religiosos, as autoridades têm posto sobre você. Vinde a mim, porque eu quero cuidar de você. Você que está deprimido, pensando em tirar a sua vida, desesperado por causa de um divórcio, por causa de uma doença, ou talvez por causa de um ente querido que foi acometido pela Covid, vinde a mim, os desencorajados. Eu acho que se fosse eu diria assim: vinde a mim, todos os que estão felizes, vamos celebrar, vamos compartilhar um com o outro, levantar o espírito um do outro, ou até mesmo dizermos: vinde a mim, aqueles que estão bem de vida, os ricos, vamos compartilhar a prosperidade que você tem recebido, ou até mesmo: vinde a mim, você que é sábio, vamos filosofar e falar de coisas boas e trocar a nossa intelectualidade. Mas o chamado de Jesus para aquelas pessoas que estavam rejeitando e zombando era: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Mas quando ele fala isso, ele entende que uma pessoa que está cansada não é fácil de se aproximar. Ele não disse: corram para mim. Ele disse: vinde a mim, se for se arrastando.
Ele disse: não importa como você está, mas de maneira alguma não deixe de vir a mim, porque só há descanso em mim. Nada, não há nada que possa aliviar o peso que você tem. Não é a bebida, não é o sexo, não é as drogas, não há nada que satisfaça uma alma. E aí eu te pergunto, o que tem nos causado cansaço ultimamente? Eu acredito que, em primeiro lugar, uma das coisas que tem nos causado cansaço, e que tem um exemplo disso na Bíblia, é o que acontece no livro de Êxodo, capítulo 5. O povo de Israel, por 400 anos, estavam vivendo no Egito, e habitando lá, por causa de uma fome que veio aonde eles estavam, eles foram para o Egito, porque lá estava José, o qual Deus tinha enviado para os salvá-los. Mas, mesmo lá sendo o melhor lugar para eles estar, a Bíblia diz que eles acabaram se acomodando e ficando lá. E por um período de tempo, tudo parecia muito bom. Eles tinham José para os cuidar. A Bíblia diz que eles passaram 430 anos no Egito, mas desses 430 anos não foram todos como escravo. Alguns estudiosos acreditam que eles passaram apenas os últimos 100 e poucos anos como escravo. Então, os seus primeiros 300 anos, eles passaram na abundância e foram se acumulando com aquilo que eles ganhavam, e até que surgiu um faraó que não conhecia falar de José. E aí, a Bíblia vai dizer que este faraó disse: se nós não controlarmos este povo que tem a bênção de Deus, daqui a pouco eles serão maiores do que nós. Precisamos forçá-los a trabalhar para nós, para que eles nos ajudem a construir os nossos grandes impérios e todas essas construções que nós vemos do Antigo Egito. Dizem os historiadores que foram construídos pelo povo de Israel. Um certo historiador chega a dizer que os israelitas fizeram tanto tijolo que daria para construir um muro de mais ou menos 3 metros de altura ao redor do Brasil mais de uma vez. Isto apenas o povo de Israel. E eles clamaram a Deus, porque se sentiram fadigados. A Bíblia diz que Deus envia Moisés. Moisés chega na presença de Faraó e diz: deixa o meu povo ir, para que eles possam me adorar. E Faraó diz: não, eu acho que o problema de vocês é pouco serviço. Vocês precisam de mais trabalho. E aí ele diz: aumentem a carga de trabalho sobre eles. A palavra que Faraó usa aqui para carga de trabalho é a mesma palavra que Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 11. Se você está cansado e sobrecarregado por esse fardo, que é a busca de trabalho para satisfazer os anseios da carne, que na verdade nunca se saciam. Você quer uma casa de 3 quartos, quando você tem a casa de 3 quartos, que quer uma de 5 quartos, de 2 garagens, de 3 piscinas, você nunca está satisfeito. Jesus diz: isto é o que está causando o cansaço na vida das pessoas. Você já notou, meus irmãos? Como o povo de Israel, muitas vezes nós falamos: eu vou trabalhar um pouco mais para conseguir me esforçar para ter uma casa melhor, alcançar um melhor diploma. E no princípio até é algo muito bom, mas de repente isso tudo se volta para nós como um faraó. E aquilo que parecia que é uma bênção, daqui a pouco está nos chicoteando, porque nós estamos dominados e nos tornamos escravos da situação. Mas Jesus continua dizendo: vinde a mim vocês que entenderam que o mundo lá fora e Faraó não passa de fake news. Sabe aquelas propagandas de que se você comprar isso, de que você adquirir aquilo, você vai se tornar mais feliz, o Camaro amarelo, e isso e aquilo? Sabe, isso não é nada mais do que uma maneira do inimigo para tentar nos deixar fadigado, cansado. Por quê? Os irmãos já notaram que nós temos a tendência de pensar: quando eu conseguir aquilo, eu serei feliz. Quando eu alcançar aquele alvo, quando eu fechar aquele negócio, e nós vamos nos esforçando, e de repente, nós vemos muitas pessoas falando assim: não foi bem isso que eu imaginei. Está diferente daquela propaganda, daquele comercial. Eu pensei que quando eu conquistasse aquilo, eu estaria feliz. E muitas pessoas estão cansadas por causa da ganância ou da soberba
dos olhos, de querer alcançar e de querer ter mais. E não entendem que nada disso pode nos satisfazer. Não estamos falando aqui que não devemos trabalhar e querer ter o melhor para nós, mas temos que ter o cuidado para não colocar estas coisas em primeiro lugar, porque Jesus Cristo disse que estas coisas Ele não vai deixar nos faltar. Por causa disso, nós temos visto pessoas que não aguentam mais pagar as contas e acabam tirando a vida e deixando a família, talvez com o seguro que colocou, e parece que fez tudo de bem. Na verdade, sem aquela pessoa que talvez seria alguém que ajudaria as crianças a alcançar um lugar melhor na sociedade, agora estão sobrecarregados com problemas psicológicos porque perderam a imagem do pai, a imagem da mãe. Mas a Bíblia diz que o Senhor chama ele não só aqueles que estão cansados, mas aqueles que estão sobrecarregados. E o que significa estar sobrecarregado? Eu acho que Isaías capítulo 1, quando ele vai escrever ou falar a sua profecia ao povo de Israel, a partir do versículo, ele nos fala muito bem sobre o que é estar sobrecarregado. Isaías 1, versículo 4 diz assim: ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa, do pecado. São pessoas perversas, filhos corruptos, que rejeitam o Senhor, que desprezam o Santo de Israel e deram as costas para Ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? A sua cabeça está ferida, o seu coração está enfermo, estão machucados, da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas, e não há atadura nem óleo para dar alívio. Sim, meus irmãos, Faraó e as coisas deste mundo nos cansam, mas a Bíblia diz que o pecado, ele nos sobrecarrega. O sábio Salomão, ele diz que as cordas dos nossos pecados têm nos amarrado e nos impedido de alcançar as grandes coisas da nossa vida. Por isso que o salmista, falando para si mesmo, ele diz: minha alma, o que tem te abatido? Por que você tem vivido dessa maneira abatida? O salmista Davi foi alguém que teve a alegria de ser cheio do Espírito de Deus, no meio de um tempo em que o Espírito era dado por porções. E ele entendeu o que é estar distante de Deus por causa dos seus pecados. E em momento em que ele passava grandes dificuldades, ele escreveu e deixou registrado alguns salmos que nos trazem muita alegria. E num desses momentos, no Salmo de 38, a partir do versículo 3, ele diz assim: Senhor, por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada, por causa do meu pecado, a minha culpa me sufoca, é um fardo pesado, insuportável, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal, por causa da minha insensatez, eu estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, o meu coração arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Meus irmãos, o seu vizinho precisa saber que Jesus ainda hoje continua dizendo: mesmo que você foi seduzido pela mentalidade de Faraó e tem trabalhado para alcançar as coisas que o mundo diz que é o mais importante para você, se você está nessa situação, sendo sobrecarregado pelas suas iniquidades, ele diz: eu estou aqui para tirar esse fardo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida, para resgatar você, aquilo que você não podia fazer, o salário do pecado que era a morte, ele tomou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Como que nós podemos alcançar descanso? Jesus Cristo nos dá a resposta: tomem sobre vós o meu jugo. O que é este jugo? A tradição cristã vai dizer que a carpintaria de José era conhecida por uma carpintaria que era produtora de cruzes e de jugo.
Assim como ele morreu numa cruz que ele muito produzia, ele vai usar dessas coisas que eles fabricavam para dar um exemplo. O que era um jugo? Era aquelas pessoas que tinham os animais e precisavam fazer uma canga personalizada. Tinha um boi, que era aquele que era o guia, que era o mais forte, enquanto o outro seguia. Então eles iam nessa carpintaria para fazer um jugo de um modo que o boi guia levaria a maior parte do peso, enquanto que o boi que seguia apenas assistiria e aprenderia o caminho sem ter que carregar muito peso. Jesus estava dizendo para os cansados e os sobrecarregados: o meu ritmo é melhor do que o seu ritmo. Eu sei o caminho certo, a direção certa, e eu quero tirar esse peso que tem te sufocado. Você tem tentado buscar aquilo que você acha que é o melhor. Mas como foi o último hino cantado aqui, Jesus é o nosso guia, aquele que quer nos levar ao porto seguro e chegar no lugar certo. Quem você tem seguido? A que voz você tem dado ouvido? Você está pesado? Você está sobrecarregado? Você está como Davi sem saber o que fazer? Clame ao Senhor, porque Ele está pronto para te ouvir. Mas o grande problema é que nós sabemos que o Senhor é aquele que pode nos ajudar, mas nós batemos em tantas portas e deixamos Ele de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero cear contigo. E nós estamos nos fazendo de surdos, achando que é do nosso modo, da nossa maneira. Como diz aquela história de um navio de guerra que estava atravessando a costa do norte dos Estados Unidos, ao Atlântico, numa noite nebulosa, quando eles não conseguiam ver muito à sua frente. O marinheiro vai falar com o comandante e diz assim: Senhor, tem uma luz à nossa frente e eu acho que é uma outra embarcação que está vindo na nossa direção, e se eles não mudar, nós vamos colidir. E então o comandante diz na história, envia uma mensagem para eles: mudem a sua rota 10 graus para o oeste. E a luz piscou de lá e mandou uma mensagem: não, mude o seu curso 10 graus para o leste. O comandante, já nervoso, disse: mude a sua rota 10 graus para o leste, porque eu sou um almirante. E voltou a mensagem de volta: mude a sua rota 10 graus para o leste, porque eu sou apenas um marinheiro de terceira classe. Já irritado, o almirante mandou então dar a última resposta e diz: mude a sua rota 10 graus para o oeste, pois nós somos um navio de guerra e estamos a ponto de atirar. Então a mensagem voltou dizendo: mude a sua rota 10 graus para o leste, pois eu sou um farol. Estou aqui para te dizer que nessa rota você vai bater nas rochas e o seu navio vai a pique. Do mesmo modo, muitas vezes descaradamente, com arrogância, nós falamos para o Senhor: Senhor, vai do meu jeito, vamos fazer assim, eu acho que é melhor. E o Senhor está nos respondendo: não, meu filho, eu sei o caminho certo, porque há caminhos que para o homem são caminhos que parecem de vida, mas Ele diz: este caminho vai te levar à morte, este caminho vai te levar a ficar fadigado, vai te levar a ficar cansado. Entenda, eu sou o seu farol, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue, não andará em trevas. Eu sou a rocha da tua salvação. Aquele que estiver em mim estará firme e não vai se afundar como que num lamaçal. Eu sou o criador e o sustentador da tua alma. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus estava dizendo: eu sou o princípio e já estou lá no final. Eu sei o que é melhor para você. Esta situação parece estar difícil, mas o Senhor me enviou aqui hoje para dizer para você: depois destas nuvens há um sol brilhando, há um sol radiante, e nós devemos estar olhando para Ele, que é o sol da nossa esperança, o sol da justiça. Nós devemos estar esperando por Ele. Ele está clamando e dizendo: vinde a mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Venham aprender de mim. Alguns estudiosos e escritores dizem que esta é a melhor autobiografia de Jesus de todos os evangelhos. Ele não disse: aprende aí de mim porque eu sou majestoso, eu sou forte.
ou aprendei de mim porque eu sou proeminente, o todo-poderoso. Não, ele disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. É a mansidão de Jesus que nos dá descanso. Ele chega como alguém que parece que nós olhamos e não damos muito por ele, mas ele é aquele que tem poder sobre domínio e controle. Você não sabe que a imagem de mansidão na linguagem grega, ela é a imagem de um leão? Muitas vezes quando você pensa em manso, você não pensa num leão, mas a imagem de manso é a imagem de um leão. Como assim, pastor? O leão é aquele que você olha na floresta, pode estar muitos bichos andando para lá e para cá, mas ele está dormindo, deitado. Tudo está acontecendo, porque ele sabe que no momento que for preciso, ele se levanta e com rugido, os animais vão fugir dele. Jesus disse: eu sou manso, eu sou humilde de coração e eu posso trazer alívio para a sua alma. O resultado de aprender de Jesus é como o versículo encerra: e encontrareis descanso, não para o vosso corpo. O corpo, nós alcançamos descanso tirando um dia para descansar, não trabalhando como um condenado. Mas o Senhor quer dar descanso para a nossa alma, que está abatida, querendo tirar a nossa própria vida. Ele diz: eu tenho descanso para a sua alma. E tudo isso é por quê? Porque o jugo dele é suave, fácil de carregar. Não é como religião, é um relacionamento. Ele diz: se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, eu quero estar com você, eu quero que você me conte os seus maiores medos, eu quero que você me conte os seus maiores sonhos, porque eu posso te ajudar, eu posso trazer alívio, eu posso tirar o peso que está sobre você. Agora eu te digo, se tem algo que está pesando sobre você, não é o fardo de Jesus. Talvez você tenha pegado alguns fardos para carregar, achando que era aquilo que ele queria, mas se tem te pesado, não é o fardo de Jesus, porque o fardo dele é suave e leve. Então eu te pergunto, e eu já começo a encerrar, eu falei que eu seria rápido. O que é que está te impedindo de alcançar descanso? Por que que você não tem buscado naquele que pode, naquele que tem todo o poder? Por que que você vai continuar carregando isto que tem te cansado, quando aquele que disse que pode todas as coisas e que está te esperando, muitas vezes está dormindo no seu barco e você não tem clamado por ele? A palavra do Senhor para nós nesta noite é o que o apóstolo Pedro disse, capítulo 5, versículo 7. Entregue, lance, coloque nas mãos de Jesus tudo aquilo que tem te deixado ansioso, preocupado, depressivo, estressado, sem saber o que vai ser o amanhã. Mas eu sei quem segura o amanhã, e quem segura o amanhã, ele cuida de ti, e a Bíblia diz que ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele se preocupa com você mais do que você mesmo. Ele cuida e ele protege os seus, disse Jesus, como uma galinha que guarda os seus pintinhos. Eu quero ter vocês perto de mim. Muitas pessoas estão procurando, correndo para tantos os lados, e eu e você temos dentro de nós o Espírito de Deus, temos nas nossas casas a palavra viva de esperança, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que pode nos levar ao céu e que pode trazer alívio para muitas pessoas, e nós estamos ficando calados e perdendo a oportunidade de alcançarmos almas para o Senhor e de não nos apresentarmos naquele dia de mãos vazias. Eu gostaria de encerrar e pedir para os irmãos ficar de pé, lendo para os irmãos uma palavra que está registrada no livro de Salmos, número 18, a partir do versículo 30. Nunca se esqueça destas palavras: o caminho de Deus é perfeito,
As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele disse, nós temos aqui um texto que o pastor Edivaldo colocou, que fica aqui atrás, que é o quê? Eu vou fazer caminho no deserto. Talvez você está sentindo que está no deserto. Parece que as coisas não estão acontecendo. Ele diz, o meu caminho é perfeito e as minhas promessas sempre se cumprem. Eu sou um escudo para você. Talvez aí fora muitas pessoas estão sendo acometidas por várias doenças, mas ele diz, ainda que as setas venham sobre você, eu vou ser o seu escudo, o seu broquel, e se você se refugiar em mim, eu vou te proteger. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão nosso Deus? Pode dar sequência dos versículos que estão aí. Deus é aquele que te reveste de força para remover os obstáculos que estão no teu caminho. Ele diz, não só eu vou à tua frente, eu vou te dar força. Talvez você estava cansado, eu quero renovar as suas forças, e você mesmo vai remover do seu caminho tudo aquilo que está te impedindo, e eu vou tornar os seus pés ágeis como da corça e te sustentar para você andar pelos montes. Parece que o pastor leu aquele texto meio que fora, mas não, o Senhor quer te fazer andar como a corça, sabe, saltando, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o meu celeiro, ainda que na minha reserva de comida esteja se acabando, ele diz, a alegria da salvação vai ser o suficiente para você, eu não vou deixar faltar, o Senhor vai te dar força, e o Senhor é aquele que te treina para a batalha e fortalece o seu braço. Sabe o que é essa última expressão? Para vergar o arco de bronze. Talvez essa situação para você, você estava sem força e diz, eu não estou conseguindo. Ele diz, eu vim aqui hoje para te dar uma injeção de força e dizer, você vai vergar esse arco de bronze e você vai lançar a flecha da vitória e ela vai chegar na sua casa no nome de Jesus. Pai amado, aqui estão os teus filhos. Entreguei aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem chamado, o Senhor tem clamado para nós chegarmos a Ti. Senhor, que como missionários teus, possamos nesta semana levar uma mensagem de ânimo e de esperança para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado, e sabendo que Tu é aquele que pode nos aliviar. Tu é aquele que disse, lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuido de vocês. Foi para isso que eu vim, para dar a minha vida em resgate por vocês. Eu sou o bom pastor de Jesus, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenha uma semana abençoada e cheia das bênçãos de Deus. Se os irmãos gostaram desta mensagem, eu tenho um canal no YouTube, você pode entrar lá, Joelson Moabes, e você vai achar outras mensagens lindas para você compartilhar, devocionais, mensagens de 3, 4, 5 minutos, para você passar para os seus amigos, porque existe um Deus que operou no passado, continua operando hoje, Ele é o mesmo, se faz presente aqui e vai estar com você nesta semana, te abençoando. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.